Meus irmãos, que a paz de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus esteja no teu coração. Meus irmãos, sejam muito bem-vindos a este canal. Você que não se inscreveu, se inscreva. Vai lá, clique na opção inscrever e ative o sininho. Depois que você inscrever, ative o sininho para que você vai na opção todas, ali naquela opção escrito todas, e ali você receberá conteúdo deste canal, né? Deixa seu like, aí lá você clica lá no joinha, compartilhe e deixa seu comentário. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre aquele humorista que imita o Silvio Santos, pelo qual o nome dele é Jefferson Souza. Ele é membro da Congregação Cristã no Brasil e também me parece que ele é músico, né? Eu não conheço ele pessoalmente, né? Só vejo ele nas redes sociais imitando o Silvio Santos, fazendo piadas, brincadeiras, satirizando até a própria igreja que ele frequenta. Enfim, irmãos, no decorrer dessa semana caiu em todas as redes nacionais, pelo qual ele pegou imagens de irmãs da igreja, garotas de menor, que era menor de idade, irmãzinha, vou falar assim, menores de idade, e fez montagem com a deepfake, né? Qual é o nome, eu não sei falar o nome direito, mas só sei que ele usou inteligência artificial, o qual, né, segundo os noticiários, ele está sendo investigado pela polícia sobre esse caso, né? Os pais da criança, dessas adolescentes, foram até a delegacia da mulher e prestaram queixa sobre o uso indevido da imagem, dessas irmãs na igreja, sensualizando essas crianças, essas adolescentes, né? Sensualizando essas imagens, né? Porque tem a lei, né, do Conselho Tutelar também que protege as crianças em expor imagem. Então, irmãos, o que eu quero falar sobre esse assunto é um assunto muito delicado, né? Eu sei que eu vi ele fazendo diversas publicações, alienando o Silvio Santos com a Congregação Cristã no Brasil, fazendo alienação com a congregação e tudo mais, né? Trazendo o seu humor ali alienado com a congregação. Veja bem, a gente sabe que é um trabalho dele, não estou aqui em defesa dele de espécie alguma, estou só mostrando para vocês o que é a área profissional, o que é a área espiritual, o que é você ser um profissional, o que é você ser espiritual. Então a gente temos que separar a água e vinho. Então, no caso dele, ele não soube separar, ficou satirizando a própria igreja, né? Inclusive, satirizar no país não é crime, você criticar não é crime, desde que você não vá até a igreja e interrompa o culto religioso. Se você for lá interromper e satirizar na hora do culto, isso é crime, dá 2 anos de detenção. Igual ele pegou o véu lá, satirizou, passou batom satirizando. Infelizmente isso no Brasil é crime. Infelizmente, não é crime, quer dizer, não é crime. Mas, irmãos, nós somos responsáveis pelos nossos atos. Uma coisa, dentro do evangelismo, ao longo da experiência, eu aprendi uma coisa. O que não é sagrado para você e é para mim, você tem que respeitar. O que é para o outro, você tem que respeitar. Mesmo que a gente tenha divergências teológicas, sou pregador da palavra de Deus, prego Jesus Cristo, o amor, a misericórdia e a justiça. Então, irmãos, eu também sou um pai de família, sou casado, tenho uma filha de 2 anos, né? Então, ou seja, né? Então ele não vigiou, pegou fotos de irmãs em redes sociais e fez a tal publicação. Então, por certo, se os pais não tomassem essa decisão, eu imagino que se os pais também não tomassem essa decisão, alguém ia tomar essa decisão pelos pais. Porque, veja bem, nós somos responsáveis pelos nossos filhos. Mas aí vai falar, mas a gente tem ensinamento, é bíblico,
que não devemos levar os nossos irmãos em tribunais. Espera aí, vamos examinar a palavra de Deus. Vamos examinar o que a palavra de Deus nos ensina. Vamos examinar o que a Bíblia realmente nos ensina. Irmãos, no decorrer desse tempo a gente vê, pela árvore, a Bíblia diz que pela árvore a gente conhece os frutos, né? Se ele era músico da congregação, né? Porque a gente, por causa que a gente é crente, a gente tem o nosso, a gente somos um povo alegre, né? A gente é um povo alegre, um povo alegre, mas dois pesos e duas medidas. Então a gente temos que respeitar o que a igreja aceita e o que a igreja não aceita. Isso serve para qualquer denominação religiosa. Então, como ele era um humorista do Silvio Santos, ele é um humorista do Silvio Santos, então como ele sabe que o Silvio Santos, o senhor Abravanel, ele tinha o seu lado humor, né? Aliás, Silvio Santos, na verdade, é um nome humorístico, né? O nome pessoal, o nome dele é Senhor Abravanel. Ali a gente sabe que tudo era motivo de audiência, né? Foi um dos maiores comunicador do Brasil, empresário, né? Inclusive ele teve Banco Pan-Americano, se não me falha a memória, canal SBT, cresceu, um dos maiores comunicadores do Brasil, né? Alegre, levou alegria para o povo brasileiro na década aí de 70, 80, nos anos 90, nos anos 2000, enfim, né? Foi um dos maiores comunicadores do Brasil, né? Quem lembra dessa voz, né? Então, ou seja, então ele alienou isso à congregação. Lembrando que Silvio Santos não representava a congregação cristã no Brasil, ele representava o judaísmo. Silvio Santos, a gente viu, depois que ele faleceu, ele foi, né, ele representava o povo judeu, ele mesmo declarou judeu, né, ele era fiel ao judaísmo. Ele foi enterrado como judeu, não como cristão. Devemos separar isso também. Entende? Devemos separar o profissionalismo com a vida pessoal. Então ele alienou, ou seja, né, foi a repúdio de muitos irmãos, né? O Silvio Santos é profano, né? Muitos irmãos até sem entendimento. Eu vi comentários, né, com ato de zombaria, né? Então, ou seja, né, não devemos alienar uma coisa com a outra, né? Então ele alienou, então muitos dos irmãos da congregação ficou injuriado, tá zombando, né, das coisas de Deus, né? Realmente estava zombando mesmo, estava criticando, misturando ensaios regionais, ele pegando ensaio regional, alienando o Silvio Santos ali e tudo mais. Mas irmãos, a gente temos que, né, agora caiu nessa situação. Será que a família Abravanel fica satisfeito com essa situação? Será que a família Abravanel, a Patrícia Abravanel, as filhas do Silvio Santos, agora vendo essa situação? Porque vai o nome do Silvio Santos agora também. Né? Mas será que o meu pai era assim? O meu pai não foi desse jeito? Para e pensa. Então, a gente está seguindo uma pessoa, né? O meu pai foi desse jeito, será que o meu pai não foi assim? Né? Que situação agora que tá, né? Que tá, a família também, né, tomou essa decisão, porque se a família não tomasse essa decisão, os pais iam ser chamados na escola, né, os diretores da escola dessa moça iriam chamar eles na escola, psicóloga, entende? Agora, se caso não resolvesse essa situação, os pais seriam chamados no conselho tutelar. Então, estava numa situação, se os pais não fossem por orientação da delegacia da mulher, essa moça estaria sofrendo agora pressão psicológica. Por certo, ela está sofrendo pressão psicológica, né? Vendo, dançando, o nome sendo satirizado. Então, irmãos, a gente temos que tomar cuidado com aquilo que nós falamos, né? Se nós somos servos de Deus,
Nós somos entendedores da palavra, porque a palavra de Deus nos diz: assim falai e assim procedei. Assim falar e assim procedei. Nós temos que ter procedência no nosso falar, no nosso jeito de ser. Não que nós devemos ser melhor do que os outros, não. Nós temos que ser o exemplo de Jesus Cristo. Paulo escreveu: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Não é assim que está na palavra de Deus? Claro, nós temos que ser alegre, né? Chegar com alegria, abraçar nosso irmão, mas tudo com carinho e respeito. Irmãos, nós não estamos no tempo mais de ficar brincando com as coisas de Deus, porque, irmãos, isso prova que nós somos fracos. Sim, fracos de pensamento, de conhecimento. Não fraco de pecado, não, fraco de entender as coisas. Às vezes a pessoa não aceita uma repreensão, dá nisso aí, ó. Às vezes esse irmão já foi aconselhado várias vezes. Deve que foi aconselhado, para com isso, que isso vai dar zebra. Né? Deu zebra, né? Que sirva de lição, que claro, ele perdeu o perdão. Né? Quem somos nós para nos perdoar? Mas Cristo também perdoou os nossos pecados. Mas só que nós ficamos com a consequência deles. Né? Mesmo que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós carregamos a consequência dos nossos pecados. Entende? Porque, veja bem, o irmão que conhece a palavra de Deus lá na cadeia, né? A gente já matou, já fez tanta coisa errada na vida, né? Já fez tanta coisa errada nessa vida, mas é por causa que ele converteu, ele continuou preso, até cumprir a pena. Continua preso, continua lá no sistema, continua lá naquele lugar. Né? Continua sendo interno lá naquele lugar, né? Não se fala preso, né? Se fala interno, continua sendo interno até cumprir sua pena. Então, da mesma forma, o irmão, claro, ele vai ser perdoado, por certo ele vai levantar lá na igreja, né? Vai pedir perdão para a Irmandade, eu creio que a Irmandade vai ser lá com amém, mas a consequência vai ficar. Porque, querendo ou não, os pais foi certo em tomar essa decisão, porque senão a pressão cairia sobre eles. Porque nós somos responsáveis pelos nossos filhos. Irmãos, nós somos responsáveis pelos nossos filhos. Irmãos, quando você for criticar alguém, quando você pegar uma imagem, procura saber se aquela imagem tem direitos autorais. Procura saber, analisar, tem aplicativo, né? Da mesma forma que o canal que não aceita música, também não aceita foto com direitos autorais. Até mesmo para pesquisar uma foto no YouTube para fazer uma thumbnail, você tem que pesquisar se ela tem direitos autorais ou não. Quantos paparazzi foi processado por tirar foto escondido? Quanto de atores, de artistas, de famosos? Quantos paparazzi foi processado? Quantos paparazzi foi preso, até preso? Só pesquisar na internet, vocês vão ver. Então é da mesma forma, devemos tomar cuidado. Então esse irmão não vigiou, porque a palavra de Deus fala primeiramente, vigiai e orai. Né? Então a vigilância tem que estar acima da oração. Né? Que sirva de lição. Vamos, ao invés de criticar, vamos falar da palavra de Deus, vamos evangelizar. Porque crítica só gera picuinha, falatório, discussão, só cria inimizade. Muitas vezes você falar mal de uma igreja tal, da assembleia, da congregação, da Deus é Amor, da Batista, só cria inimizade. E nós estamos vivendo em um tempo de cristianismo que nós não devemos... como é que eu falo? Nós não devemos se separar de nossos irmãos, nós não devemos criar essas picuinhas. O círculo lá vai se fechando. Nós devemos ser um povo unido. Igual o Silvio Santos, era judeu, você nunca viu ele criticar ninguém. Não, né? Sempre ele ali brincava ali, né? No seu programa,
né, para dar audiência. Isso é ele Deus, né? Isso é ele Deus, é o programa dele, ele é uma figura pública, né? Cada um é responsável pelas suas ações, né? Por certo, ele foi um exemplo pai de família, um exemplo de esposo também ali, né? Na sua vida pessoal dele, né? Não interessa se ele teve várias mulheres ou não, isso aí eu não estou citando, né? Agora, falar que ele trouxe, né, esse conteúdo aí, as filhas, a família nesse momento agora está constrangida, né? Então, ou seja, a família agora também está sofrendo, a família dessas crianças, desses adolescentes também está sofrendo, também, né? E outra coisa, problema nas igrejas vai ter, se você tiver expor alguma coisa, né? Fala, né? Fala, comenta, usa palavras sábias, não usa palavras torpes. Porque no meio do povo de Deus tem o trigo e tem o joio. No meio da igreja, em todas as igrejas, em todas as religiões, tem aquele que é trigo e tem aquele que é joio. Irmãos, tem gente que está ali só por aparência. Não é escolhido. Às vezes, né, não sabe, a pessoa também não sabe o peso de ser escolhido. Então, tá ali por fama, tá ali para aparecer, querer aparecer, mas não quer sentir o peso de ser escolhido. O que é o seu peso de ser escolhido? É você ser macetado. O trigo, para ser escolhido, ele tem que ser macetado, ele tem que ser, tem que bater nele para o grão cair e separar a palha por cima. Você acha que, eu sou batizado, eu sou trigo. Não, o trigo ele tem que sofrer, ele tem que levar pancada. Vê como que ele separa o trigo do joio, pesquisa aí para vocês verem. Eles têm que bater cacetada na palha, para o trigo separar. Irmãos, então nós somos cristãos, nós como cristãos, simplesmente nós devemos orar a Deus, né, viver, amar uns aos outros, praticar a justiça, praticar o amor, a misericórdia e a justiça. Então, no caso desses familiares, eles não estão errados. E a polícia está em investigação. Né? No caso, esse irmão está suspeito. Ele está suspeito. No momento, ele é suspeito. Se vocês viram noticiários, ele é suspeito. Não foi preso no momento, ele é suspeito. A hora que as polícias fazer a investigação, né? Procurar investigar, ver se é isso mesmo, amém. Aí ele vai ser condenado perante a justiça. Isso vai ter várias audiências, os pais vão se depor, vão comparecer em audiências. A hora que vier o julgamento, a hora que tiver todas as provas comprovando que foi ele mesmo que fez isso, aí ele vai preso. Entende? Então, há casos piores do que esse na igreja. Há casos, há casos piores do que esse. Crianças que foram pelos próprios tios, né? Crianças que foi pelos próprios tios. É complicado. Então, há casos piores que esse que não foram denunciados, que nem chegou a nível nacional. Então, ou seja, devemos ser sábios. Irmãos, para concluir o que eu estava falando, vamos ler Provérbios capítulo 1, verso 22. Até quando, os simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, loucos, aborreceis o conhecimento? Ou seja, né, se a pessoa, você fala com a pessoa não dá ouvido, e brinca com aquilo que é verdadeiro, e brinca com a verdade, brinca com aquilo que é sagrado. Então Deus chama, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada chama isso de pessoas loucas, que não dão ouvido aos conselhos. Então, ou seja,
É o que está escrito na palavra de Deus. Não endureçais o vosso coração. Quando os ouvides a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Porque eu cearei com ele, ele ceará comigo. Na mesa, não é assim que está escrito? Então, ou seja, vamos dar ouvido à voz de Deus. Vamos meditar na Bíblia. Porque na palavra de Deus ele fala, assim falai e assim procedei. Vamos tomar cuidado com aquilo que falamos, com as nossas ações, com aquilo que nós agimos, para depois não cair numa situação dessa, numa situação difícil dessa, depois não ter como voltar atrás. Porque as nossas próprias palavras é que nos condena diante de um juiz. Se você falar uma coisa assim, por exemplo, doutor, eu falei isso. Aí depois você fala assim, não, eu não falei isso não. Aí o juiz, não, o que vale é a primeira palavra. Então, ou seja, as palavras te condenam. Aquilo que você fala te condena. Então devemos tomar cuidado que da nossa boca possa sair palavras que edificam, né, conselhos. Não devemos ser humoristas, devemos, né, mas não devemos atingir a honra de ninguém. Não devemos, né, como nós cristãos, nós devemos ser exemplo. O mundo aí é escancarado, né? Os humoristas ofendem mesmo as pessoas, eu vejo aí nos canal, eles ofendem mesmo. Mas nós cristãos, nós devemos fazer a diferença no mundo, né? Foi vergonhoso, né, ali um irmão pegando o véu, né, de uso da congregação, de cunho religioso ali, satirizando, né, um irmão satirizando a própria igreja. Que vergonha, satirizando a própria igreja. A gente espera isso de uma pessoa ímpio, de uma pessoa que não conhece Deus. É a mesma coisa se eu pegar um crucifixo, quebrar ele, eu pegar a própria Bíblia, rasgar, sei lá, fazer qualquer coisa. Eu sei que no Brasil essas coisas não é crime, mas, né, para a pessoa que é religiosa, eu pegar um santo, fazer qualquer piadinha de santo, vou lá, pego uma bituca de cigarro, coloca lá numa imagem de católico, o católico vai ficar triste com essa situação, né? Eu sou cristão, creio no Deus único, né, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Eu acredito, né, na Trindade, na divindade, não falo Trindade, na divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Nós vivemos o tempo do Espírito Santo. Há um só Deus, entre Deus para com os homens. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus para com os homens. Essa é a minha crença de fé, mas também eu não vou ficar indo lá na porta da igreja católica falar que os católicos vai tudo para o inferno porque adoram imagem. Não. Salvação é individual, cada um para si e Deus para todos. Né? Foi Jesus que morreu na cruz pelos nossos pecados. Ninguém de nós era digno de estar diante do Cordeiro de Deus. Então Jesus foi o nosso mediador, pagou a nossa dívida. Né? Jesus é o único mediador entre Deus para com os homens. Mediador é aquele que compra os escravos. Né? Era o comprador de escravos, nos comprou, né, das garras de Satanás. Morreu ali naquela cruz, serviu de testemunho. Entende? A gente vê o amor de Deus para com todos, o amor de Jesus para com todos. Jesus nos ensina, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, irmãos, questão é esse caso. Vamos ficar em paz, vamos aquecer o nosso coração, vamos deixar a justiça tomar conta. Né? Agora a justiça vai tomar conta desse caso. Né? Que sirva de alerta também para os irmãos se comportarem dentro da igreja, os moços. No meu tempo de mocidade eu vi muita coisa também acontecer. Escancarada, né? Muita zombaria. No meu tempo de mocidade acontecia muita coisa também. Eu não posso falar, porque também vou estar denigrindo a imagem da igreja. Mas vocês vigiam, vocês sabem o que acontece. Muita coisa escancarada. Né? Um exemplo. A pessoa está ali ouvindo a palavra de Deus, né, na reunião da mocidade, aquela multidão, depois vai lá, sai da igreja, vai para o do barzinho beber chopp, igual eu já vi várias vezes.
Não estou julgando, não estou falando que eu sou mais santo que ninguém, que eu também tenho meus erros, tenho minhas fraquezas. Mas vamos vigiar, né? Vamos consagrar diante de Deus, vamos, né, consertar. Se você está numa situação que a igreja te permite você ir, te ensina, te exige você ir com a roupa modesta, vai com uma roupa modesta na casa de Deus, né? Se a igreja fala para você ir com a roupa menos transparente, vai com uma roupa menos transparente, com a roupa normal, né? Não com a roupa vulgar, vou falar assim, com a roupa vulgar, vai com uma roupa normal, né? Com uma roupa decente para a casa de Deus, porque diante de um fórum mesmo, participando de uma audiência, o juiz tá lá as regras do fórum, pelo menos aqui na minha cidade é assim. Se você tiver tem as regras, né? Você ir de calça comprida, não entrar de boné, tá lá, na entrada do fórum tá lá, né? Você não participar de audiência de qualquer maneira. Imagina diante de uma reunião, de um culto prestando a Deus, né? Porque na casa de Deus tem que ter ordem e decência. Na igreja de Deus tem que ter ordem e decência, não só em vestimenta, também em nossas ações, em manifestação. Ali no culto tem a hora da pregação, a hora dos louvores. Não adianta, eu vejo também acontecer em muitas igrejas, o pregador está pregando a palavra, a igreja, não, você não entende nada da palavra. Acaba que você sai ali nervoso com aquilo ali. Então, ou seja, vamos respeitar o tempo de ouvir, o tempo de glorificar a Deus. O momento de nós glorificarmos a Deus é na oração. Ali você pode expressar mesmo a sua fé, falar em língua, né, glorificar a Deus, né, ali em oração, no momento da oração, né, de ação de graças, né? É aquele momento ali que você se entrega para Deus. Mas na hora da palavra, nós temos a plena consciência que nós temos que ouvir em silêncio, aprender a palavra de Deus. Porque o que edifica a igreja é a palavra. Porque é ela que transforma, é ela que cria caminho, é ela que edifica a sua fé. Então, irmãos, é o que nós acabamos de ler aqui. Vamos ouvir, não vamos ser loucos, vamos ouvir a palavra. Vamos ouvir, vamos ser simples, voltar à simplicidade do Evangelho. Isso tanto na congregação, quanto na Deus é Amor, quanto na Assembleia de Deus, em qualquer religião, qualquer lugar que você estiver cultuando a Deus, saiba ouvir. Saiba os momentos certos de você prestar a sua ação de graça, o seu glória, o seu aleluia. Na hora da palavra é o momento de você ouvir. E depois deixar ela cravar ela no seu coração e você colocar ela diária, para você não cometer erros como esse. Saber ouvir os conselhos, pegar, olha, eu posso fazer isso, né? Tirar opinião com outras pessoas mais experientes, eu posso fazer isso, né? Será que, né? Não chegar, pesquisar, né? Hoje tem aplicativos que você possa pesquisar sobre tal assunto, tal foto, se pode postar ou não, né? Tirar conselhos com a liderança da igreja, se você pode fazer isso ou não, né? Não ser rebelde, fazer coisa da cabeça própria, ou senão busca uma direção de Deus, ora, busca a Deus, consagra, para depois você tomar uma decisão. É isso que nós cristãos fazemos antes de fazer qualquer coisa na nossa vida. Buscar uma direção de Deus, a direção do Espírito Santo na nossa vida. Não sair abrindo a boca aí falando qualquer coisa, não. Eu sei que ele pediu perdão, eu creio que a igreja vai perdoar, mas a consequência vai ficar, né? Vai participar de várias audiências, vai dificultar alguma coisa na vida dele. Então, ou seja, que tudo na nossa vida sirva de lição. Tudo sirva de lição, tudo sirva de aprendizado. E quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Né? Todos nós um dia erramos. Eu errei quando no início de conversão, errei muito. Vou falar que eu estou aqui na internet falando pagando santinho, não. Eu vacilei muito na presença de Deus. Mas só que hoje eu estou com 36 anos de idade, sou um homem casado.
Quando eu era mais jovem, eu errei, ia para os lugares que não agradavam a Deus, né? Mas hoje eu voltei para a presença de Deus, sou um pregador da palavra de Deus, né? Quero trazer aquilo que é certo. Então, ou seja, que isso que aconteceu na vida desse irmão, que sirva de testemunho, que sirva de lição, né? Então, né, vamos deixar na mão de Deus, vamos deixar a justiça cuidar disso aí, né? Que tudo vai se alinhar, que se ele tiver de pagar alguma indenização para a família, ele que vai pagar, se tiver de pagar alguma coisa para a justiça, ele que vai pagar. Então vamos deixar na justiça e na mão de Deus. Se nós fazemos aquilo que é correto, Deus nos honra. Agora, se nós ficar apontando também, ficar falando isso, Deus, isso não agrada a Deus também não, irmãos. Vamos olhar para frente, para Jesus Cristo, né? Não vamos olhar nem para a direita e nem para a esquerda, vamos caminhar para frente, porque Ele é a luz, Jesus Cristo é o alvo da nossa salvação, Ele é o único que é perfeito, não é ancião, não é cooperador, não é diácono, não é pastor, não é padre. Aí em cima dessa terra não há ninguém que é perfeito, não é irmão Alexandre, que é eu que sou o criador desse canal, não. O alvo é Jesus Cristo, vamos caminhar para frente, porque Ele que tem a vida eterna para nos dar, Ele que tem o céu para nos dar. Então, irmãos, fique com Deus, deixa seu like, se inscreva no canal, comente, me siga nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no TikTok. Que Deus abençoe vocês. Fiquem na paz de Deus.